Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marden Moura, seu professor de Sociologia, e estou com você para juntos hoje resolvermos uma questão super interessante. Eu sugiro que você pause o vídeo, leia o texto que vai aparecer aqui, porque é um texto muito importante que vai te dar aí, tá, todo o background a partir do qual você vai conseguir estabelecer uma resposta em um texto bem coerente, que sempre vai te ajudar, por exemplo, quando você se deparar com questões desse estilo, ou até mesmo quando você estiver, por exemplo, escrevendo uma redação e precisar de um repertório super top, ok? Não deixe de ler o texto. Olha o que é que o texto comando da questão traz para a gente. Vamos lá. O depoimento do escritor Ferreira Goulart apresenta uma crítica em relação à ação da estrutura burocrática sobre os indivíduos. Explique qual é a necessidade da estrutura burocrática no cotidiano e cite 2 exemplos. Tá. O que é uma estrutura burocrática? A estrutura burocrática, geralmente, é associada a uma estrutura burocrática do Estado, tá? Um sociólogo que trabalhou muito esse tema foi Max Weber. E quando nós falamos sobre estrutura burocrática, nós precisamos entender que sim, a estrutura burocrática, ela é necessária. E ela é necessária para quê? Ela é necessária para se estabelecer padrões de condutas racionais. Imagine, dentro de um Estado que não é o Estado moderno, por exemplo, os Estados formados no período medieval, em que você não tinha uma estrutura burocrática, por exemplo, laica, em que todas as ações do Estado eram determinadas pela religião. Então a necessidade de se criar uma estrutura burocrática é para você tornar as relações impessoais, ou seja, você cria um tipo de estrutura burocrática para que as leis determinem aquilo que deve ou não deve ser feito dentro de um Estado. É óbvio que muitas vezes nós podemos criticar, mas nunca descumprir e nunca desrespeitar isso que está sendo estabelecido por esta estrutura burocrática. E aí pede-se para que nós citemos, né, 2 exemplos, né, de como isso acontece. Isso acontece, por exemplo, quando você se depara, né, com a necessidade de ter que apresentar um documento para comprovar quem você é. Você vai fazer um cadastro, por exemplo, numa loja virtual e é pedido o seu CPF e você precisa apresentar. Muitas vezes você fica assim, não, mas eu não quero apresentar meu CPF. Tá, você não apresenta, mas você não faz o cadastro. Por quê? Porque aquilo é uma função da estrutura burocrática que está inserido dentro do nosso Estado. Você vai a uma festa, a um show, né? Espero que você nunca faça isso, tá? Mas tem gente que é de menor, né, e quer ir para uma festa e para você entrar, você tem que ter 18 anos. E aí você vai se confiando de que na entrada não vão exigir sua documentação. E quando você chega, cadê o documento? E aí quando você mostra, por você não ter aquela idade, a estrutura burocrática do Estado, né, ela diz que se uma pessoa de menor idade for pegue, né, dentro daquele ambiente, né, por exemplo, a casa de show pode sofrer uma multa. Então, a pessoa que está ali, né, com medo justamente das sanções que virá a cair sobre ela, né, às custas até dela perder o próprio emprego, o que é que ela acontece? Ela barra a sua entrada e você sai indignado porque você queria entrar. Os seus amigos que são maiores de idade entraram, mas você não entrou. Por quê? Porque uma estrutura burocrática do Estado agiu naquele determinado momento. E aí, repito, essas estruturas, elas existem justamente para regulamentar o nosso convívio social de modo racional e impessoal. Ok, pessoal? Questão bem interessante. Fica ligado porque isso é um assunto muito importante e muito top, ok? Bons estudos e a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Valeu!